Ver se está ligado, está ligado? Estão me ouvindo? Muito obrigado. Queria agradecer diversas mensagens que recebi. É bem possível que algumas foram diretas para o celular que foi roubado. Espero que eles tenham recebido boas mensagens, tenham se convertido com sua mensagem. Mas o que importa é que estamos bem, Deus nos guardou. E, acima de tudo, tudo que foi pode ser recuperado. O que não foi é precioso demais para se perder, que é a nossa vida, a nossa família, a nossa saúde. E isso, graças a Deus, Deus nos preservou. Eu queria conversar com vocês, e aí muito propriamente também, depois de passar por esse momento. E no último final de semana tinha sepultado um grande amigo, e aí segunda-feira a gente passou por isso. E eu fui ler a carta de Filipenses, que é uma carta que eu tenho como referência, como uma carta de ânimo, uma carta de conscientização da satisfação em que temos em Cristo. E eu quero ler com você o capítulo 4, a partir do verso 4. Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 4. Eu vou ler até o verso 9. Paulo já está terminando a sua carta, e ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, que a bondade de vocês se torne conhecida por todos. O Senhor está próximo. Não se aflijam por nada. Na sua versão pode estar: não fiquem ansiosos por nada. Que as necessidades de vocês sejam conhecidas diante de Deus por meio da oração e da súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que supera toda compreensão, guardará os corações e pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, ocupem-se em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é louvável, que tenha virtude e seja digno de reconhecimento. Pratiquem o que aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará em vocês. Que Deus possa falar ao nosso coração a partir desse texto e a partir de sua palavra. Esse verso inicial, alegrem-se sempre, e esse verso final, para mim, são muito marcantes, em que Paulo está nos convidando a ter uma alegria, e aqui, de uma forma muito própria, de uma leitura um pouco mais superficial e rápida, a gente quase pensa que Paulo está nos convidando a uma vida utópica, a essa piedade meio frouxa que diz que está tudo bem quando as coisas não estão boas. Há quase uma ignorância sobre as mazelas da vida. E aí, para que a gente comece a entender esse texto um pouco mais profundamente, e a gente comece a entender qual é o convite real que Paulo está fazendo para a igreja de Filipos, a gente precisa observar que, desde a gênese da igreja de Filipos, que começa de uma forma diferente, não sei se você lembra, lá no capítulo 16 de Atos, Paulo está numa região ribeirinha, está entre mulheres que estavam se reunindo, e ele é convidado por uma irmã para repousar em sua casa, e ali começam as reuniões a partir de um cuidado que Paulo recebe. Paulo não está numa sinagoga pregando para judeus, e ali judeus se convertem, como acontece em outras cidades, ou ele não está indo visitar uma cidade em uma de suas viagens para pregar e anunciar o evangelho ali nos diversos lugares. Paulo ele é acolhido por uma irmã, e a partir daquele acolhimento e a partir daquele grupo de mulheres surge uma igreja a partir do cuidado com a vida de Paulo, a partir da observância de uma necessidade da vida de Paulo. Paulo, ao começar essa carta, começa dizendo que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está provavelmente preso escrevendo essa carta e não está ignorando as dificuldades da vida. Não é à toa que ele vai terminar essa carta, nos versos seguintes do capítulo 4,
dizendo que pode todas as coisas naquele que fortalece. Pode passar nudez, pode passar fome. Não é que ele pode fazer o que ele quer. Ele pode passar pelas aflições da vida porque ele tem Cristo que o fortalece. Então a gente tem que já eliminar da nossa vista que é um pedido utópico, que é só uma frase de efeito. É um convite real de alegria. Paulo está preso, conhecendo suas aflições, conhecendo as suas debilidades, conhecendo as suas enfermidades, vivenciando ali as suas carências, mas está falando, olha, alegrem-se. Isso fica mais evidente ainda quando no primeiro verso, ou nos primeiros versos do capítulo 4, a conversa de Paulo é para uma reavaliação de comportamentos de duas irmãs que provavelmente mantinham ali alguma dissensão. Então Paulo está olhando para uma dissensão e está falando, alegrem-se. Paulo está olhando para a sua vida, para a sua prisão, Paulo está olhando para os seus tormentos e está falando, alegrem-se. E a gente também está aqui olhando para a nossa vida e recebendo esse convite de Paulo de alegria. Bom, ele diz alegrem-se e depois ele diz, não andem ansiosos com nada. Se todo terapeuta só falasse isso para a gente resolvia tudo, né? Parece uma das frases que, quando você, mulher, está desabafando com o seu marido, e aí ele diz, não se preocupa com isso não. E aí você pode falar para ele, nossa, eu nunca nem tinha pensado nisso, agora os problemas sumiram depois que você falou isso, né? Eu não tinha pensado em não me preocupar com isso. Parece que Paulo está falando isso, olha, vocês estão vendo isso tudo, estou preso, estou passando aqui as minhas necessidades, estou cercado de injustiça, e não vou andar ansioso, então, agora é só decidir, eu vou desligar o botão da ansiedade e vou viver. Chega de remédio, chega de terapia, chega de médicos, então agora está tudo bem, podemos ir para nossas casas. Bom, não é isso, não é isso, e a gente precisa conversar um pouquinho melhor sobre o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está falando aqui muito claramente sobre uma visão de vida. Paulo está falando muito claramente aqui de algo muito mais profundo do que essa alegria momentânea que nos é roubada vez por outra pelas circunstâncias da vida. Paulo está falando não de uma alegria proveniente de circunstâncias. Paulo está falando exatamente de uma área da nossa vida que não pode ser tocada, que bandido não leva, que doença não leva, que perdas não levam. Paulo está falando de uma área de reflexão, de uma área do nosso ser que ele está convidando para se tornar ali um alicerce, ou para ter o alicerce em Cristo, porque talvez isso é o que deveria ser. Quando Paulo está dizendo alegrem-se em Cristo, vejam a vida a partir da alegria da graça, a partir da dádiva da graça, a partir do recebimento da graça, a partir dessa compreensão da graça. A partir do momento em que conhecemos que tudo que temos, somos e recebemos, vem do Senhor, não por mérito nosso, mas apesar do nosso demérito, aí sim eu começo a olhar para a vida com um novo sentido e com um olhar de que existe uma área do meu coração em que, por mais que existam tristezas a serem contabilizadas na vida, aqui a minha alma se encontra segura, o meu coração se encontra repousado, o meu coração se encontra satisfeito. Por isso ele diz, eu repito, alegrem-se, estejam satisfeitos em Cristo. Você lembra lá naquela musiquinha, né? Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu vivo satisfação sem fim. A gente canta. E a gente canta exatamente dessa área do nosso coração, em que por mais que nós estejamos nessa manhã passando por aflições, às vezes muito grandes, muito maiores do que um assalto repentino. Aflições em que a gente olha para frente e a gente não vê saída. Deus nos convida a olhar para essa área, olhar para a nossa vida e nos encontrarmos satisfeitos nele. E a repousarmos, sim, Senhor, naquilo que é mais válido, naquilo que é mais intocável do meu ser, naquilo que é mais precioso na vida, naquilo que eu não conseguiria receber, naquilo que eu não merecia ter, aquilo sim, que a minha vida na Tua presença, isso eu adquiri em Cristo Jesus.
Alegrem-se. Alegrem-se porque aquilo que não poderia ser adquirido por nós e por isso não poderia ser levado de nós, aquilo já está garantido em Cristo Jesus. Alegrem-se porque na vida nós perdemos coisas. É natural, deixamos muitas coisas para trás. Perdemos pessoas, perdemos bens, perdemos condições sociais, perdemos cargos, perdemos coisas, perdemos pela nossa inabilidade, perdemos pelas injustiças do mundo, perdemos muita coisa porque esse mundo é perdição, e esse mundo está perdido. Mas aquilo de mais precioso nós recebemos e não pode ser tocado, que é o amor de Deus em nossos corações. Por isso, alegre-se. Essa é a canção de Paulo em Romanos. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Alegrem-se. Você está com medo de perder algo nessa manhã? Você está contabilizando as suas perdas nessa manhã? Você está tentando reaver os lucros não obtidos? Alegre-se, porque isso é bem capaz que não seja recuperado. Mas existe algo muito profundo e muito maior nessa manhã, que nada pode ser retirado de você, que não pode ser retirado de você, que é essa alegria da graça. Tem um autor que diz que nós glorificamos mais a Deus quando nos encontramos satisfeitos nele. A nossa vida glorifica mais a Deus quando existe satisfação no Senhor. Quando, apesar das dificuldades, nós encontramos no nosso coração esse lugar de alegria. Quando nós conseguimos olhar para aquilo que estamos passando e falar assim, graças a Deus, estou passando por isso, mas existem tantas outras bênçãos de Deus derramadas em minha vida. Como é fácil para a gente se perder no meio das aflições e esquecer das bênçãos incontáveis de Deus nesse caminho de dores. O que Paulo está falando aqui, e um pouco que ele faz mais para frente, apesar de preso, é agradecer à igreja de Filipos pela generosidade que eles tiveram com ele. Então Paulo está sim privado da liberdade, mas Paulo está grato a Deus porque enviou a sua igreja para enviar mantimentos e coisas que ele necessitava. Você está passando por aflições, você contabiliza elas nas mãos, mas eu queria te desafiar nessa manhã a lembrar de quantas bênçãos Deus tem derramado em suas vidas, em sua vida. Você pode estar passando por coisas muito profundas que piedade nenhuma, superficial, pode aplacar. Mas nessa manhã você pode também dizer que recebeu bênçãos tão preciosas, tão profundas de Deus, que valem mais do que ouro. Por que não viver por essa alegria, querido? Por que nós temos tanta facilidade em levar para cima ou botar no pedestal do nosso coração os sentimentos ruins, as coisas difíceis que acontecem, e a gente faz como tanta poeira as coisas boas que recebemos? É por isso que Paulo está dizendo, olha, a bondade de vocês seja conhecida de todos. As duas irmãs que estão aí brigando e levando mágoa para frente, o que é mágoa? Para mim, mágoa é levar insatisfação para frente. Estou insatisfeito com o outro, algo aconteceu na relação, uma palavra, um gesto, algo difícil aconteceu e eu resolvo dentro do meu coração levar essa insatisfação para sempre, ou para frente. E então Paulo está dizendo, em vez de levar a insatisfação para frente, em vez de levar essa falta de alegria para frente, essa falta de recebimento e reconhecimento da graça para frente, que seja a bondade, que é a bondade de Deus, conhecida por todos. Em vez de levar para frente a insatisfação, leva para frente a satisfação. Leva para frente a alegria. Leva para frente as coisas boas. Leva para frente as bênçãos. Leva para frente aquilo que recebemos de Deus. Leva para frente os dons que recebemos do Senhor. Leva para frente o fruto do Espírito. Leva para frente aquilo que vem do Senhor. Não fica tocando para frente a vida com esses ressentimentos, com essas mazelas, com essas dores. Toca a vida para frente, cuidando do que está ruim, mas levando para frente aquilo que recebemos de bênção de Deus. Precisamos nos alegrar no Senhor, irmãos. Existem 3 insatisfações que são permeadas do Evangelho.
A insatisfação com a injustiça desse mundo. Um convite do Evangelho é que estejamos insatisfeitos quando não tem pão na mesa de todo mundo. Tudo bem. A insatisfação do Evangelho com o nosso pecado. E a insatisfação do Evangelho com a nossa carência de Deus. São 3 insatisfações que podemos levar para frente, porque o resto é insatisfação vinda do nosso egoísmo. Nós achamos que nada de ruim pode acontecer conosco. Eu sou pastor, estava pregando no domingo. Preguei domingo, pessoas levantaram a mão e na segunda eu sou assaltado. Poxa, Deus não existe. Será que a nossa fé é tão pueril e tão simples assim? Você está vindo todo domingo na igreja, você até deu dízimo esse mês e aconteceu algo, você perdeu o emprego. Puxa, Deus não me ama. Isso é essa insatisfação que vem do nosso egoísmo. Isso é insatisfação que vem do nosso ego. Isso é ainda a nossa mente que procura Deus para benefício próprio. Deus não está comprometido com o nosso benefício individual. Quando Paulo está dizendo, alegrem-se, de outra forma Paulo está afirmando isso, Deus não está comprometido, única e exclusivamente, com o nosso benefício pessoal. Paulo está preso e pregando o Evangelho. Paulo está preso e desfrutando da alegria de pregar o Evangelho. Paulo está preso e desfrutando da alegria de ter irmãos. Paulo está preso e desfrutando da alegria de ser instrumento de Deus, mas está preso. Porque o compromisso de Deus é com o seu Evangelho, que traz graça mesmo para os presos, que traz alegria mesmo para os assaltados, que traz vigor mesmo para os doentes, que traz ânimo mesmo para os abatidos. Porque o compromisso de Deus não é nos livrar desse mundo. Essa foi a oração de Jesus em João 17. Olha, não peço que os livre desse mundo, que os tires do mundo. Eu peço que os livres do maligno, para que o maligno não roube essa alegria que temos nele. E Paulo nos dá aqui 2 ferramentas importantes. Uma ferramenta externa e uma ferramenta interna. Para manter essa alegria do coração. Paulo diz que a gente não deve andar ansioso por colocar diante de Deus, por expor diante de Deus o nosso coração. Então, que vocês tornem conhecidos de Deus essas aflições, e aí a paz que excede o entendimento guardará o coração e a mente de vocês. Então entenda o seguinte, o que Paulo está dizendo é que quando estamos em oração, e aí repetindo um pouco do que eu disse quando preguei sobre oração, oração não é uma magia ou um rito que depois que eu sair ali esvaziou, não preciso mais da terapia, continue indo no seu terapeuta. Continue tomando seus medicamentos, continue fazendo os seus tratamentos. Porque tem gente que às vezes fala, pastor, oro e continuo sem vontade de viver. É difícil, irmão, é difícil, irmã. É uma enfermidade psíquica. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que essa paz que vem de Deus, essa ação espiritual, guarda o coração, guarda a mente, para que nós não nos esqueçamos da graça recebida. Continuaremos preocupados com essa vida, continuaremos passando pelas turbulências dos dias. Eu continuo evitando passar na Grajaú Jacarepaguá. Continua, irmão. É que é isso, né? A gente fica ressabiado. Errar uma vez é humano, errar 2 vezes é burrice. Não vou desafiar os meninos, né? Os meninos estavam bem lá. A gente tem que fazer piada, né? Para não chorar. Paulo está dizendo que quando oramos e entregamos ao Senhor, para o nosso coração nós estamos lembrando, e para a nossa mente nós estamos lembrando, de que existe um Deus soberano que nos guarda apesar das aflições. Essa é a ação espiritual do Senhor. Às vezes teremos que visitar o nosso ente querido no hospital de novo. Teremos que novamente ir ao hospital fazer um tratamento. Teremos que mais uma vez enviar um currículo, teremos que mais uma vez fazer o concurso, teremos que estudar mais uma vez para passar de ano.
estaremos no meio das aflições, mas o nosso coração vai estar guardado, porque ele vai estar intimamente relembrado de que existe um Deus soberano que nos guarda apesar das aflições. Então esse é um convite externo. Olha, a força e o poder, esse alicerce da alegria está em Deus. Precisamos buscar nele, precisamos depositar nele, precisamos colocar nele, precisamos conversar com ele, precisamos ter esse relacionamento. Mas existe um segundo convite aqui que é nosso. E que é muito próprio para esse tempo, para mim. Que é quando Paulo começa a dizer o que deve ocupar a nossa mente. Algumas versões ele começa a descrever e depois diz assim, nisso pensai. Aqui na minha versão, ocupem-se da verdade, ocupem-se do que é puro, ocupem-se do que é bom. Porque, queridos, nós estamos num tempo em que a gente se enche de tanta porcaria. A gente se enche de tanta maldade. Você talvez viu aí, recebeu a mensagem que eu fui assaltado e depois foi ver lá o noticiário das 6. Nossa, aquilo ali é terrível para a mente. Aí você abre os noticiários e você só vê coisa ruim. E aí você vai conversar com seus amigos num tom de pessimismo danado para a vida, como se a vida não tivesse Cristo, como se a vida não tivesse a alegria de Jesus, como se a vida não tivesse a bondade de Deus, como se a vida não tivesse permeada do amor de Jesus no meio desse mundo caótico. E aí eu quero lembrar que o que Paulo está afirmando para nós é que o Evangelho é em si uma boa notícia. Alegrem-se porque nós temos ocupado no nosso coração, o que ocupa o nosso coração é a boa notícia do Evangelho. Nós vivemos pela novidade do Evangelho, nós não vivemos pelas circunstâncias do mundo. Nós não vivemos pela rotineiro do mundo, nós não vivemos na maldade do mundo, nós vivemos na novidade do Evangelho. O Evangelho é novidade. O que é óbvio no mundo é que algo ruim vai acontecer. Isso é pessimismo, mas o que é novo do reino dos céus, ao qual nós pertencemos, é que Cristo é Rei, que Cristo ressuscitou dos mortos, que o Espírito dele está derramado sobre nós, que o amor dele é a garantia da nossa salvação e que a presença dele nos envolve e nos dá futuro e propósito. Vivamos não na garantia das maldades do mundo, vivamos na garantia da novidade do Evangelho. Podemos receber mais notícias desse mundo amanhã, mas nada abala a grande novidade de que Cristo é Senhor das nossas vidas. E é por isso que ele convida, olha, pensem nisso, pensem em Cristo, pensem no que o Evangelho produz, pensem no fruto do Espírito, deixem o Espírito Santo guiar as mentes de vocês, deixem-se renovar pelo conhecimento de Jesus. Deixem-se pertencer a Ele, serem pertencidos nele. Deixem Ele renovar os conhecimentos e os propósitos. E aí ele diz, e o Deus da paz estará com vocês. Não que Ele não estaria, caso a gente não pensasse assim, porque Deus está, como cantamos. Mas é porque quando nós permitimos que o que ocupa a nossa mente, o que guia os nossos pensamentos, o que faz a gente ver o mundo com esperança e expectativa, quando a gente permite que a nossa mente seja transformada e a gente olhe a vida a partir dos olhos de Jesus, aí a gente tem essa percepção, existe um Deus de paz comigo. Existe um Deus de paz comigo. Existe um Deus que está para além de tudo que acontece nessa vida. Existe um poder que inunda a gente apesar das aflições. Existe uma outra realidade que realmente não pertence a esse mundo limitado, que é ilimitado, que é grande e poderosa, mas que está em mim e está me deixando tranquilo e descansado agora. E está me convidando a encontrar essa área do meu coração que mal nenhum do mundo pode tocar, porque eu estou alicerçado nele. Vocês lembram da parábola de que Jesus conta? Do homem que construiu a sua casa na rocha e do homem que construiu sua casa na areia? É sobre isso que Paulo está dizendo. Nós construímos a nossa casa na areia, porque estamos alicerçados em Cristo Jesus. As ondas vão bater, as dificuldades da vida vão chegar,
mas existe o nosso coração, existe a nossa mente, guardados em Cristo Jesus, naquele que derrama uma paz que excede o entendimento. A minha oração pela sua vida, querido, é que andando por essa cidade violenta e perigosa, que passando pelas turbulências que você tem passado, você não perca a alegria da vida, você não perca a piada, você não perca o prazer de viver, mas que o seu coração e a sua mente estejam guardados em Cristo Jesus, e Ele conceda à sua vida e à sua família a paz que excede o entendimento, como tem alcançado a minha casa e a minha família. Permito orar por você. Senhor, nós te agradecemos profundamente, porque Tu estás. E onde Tu estás, há plenitude de alegria, Senhor. Onde Tu estás, há a Tua paz, que vai muito além da nossa compreensão. Guarda o nosso coração e a nossa mente, Senhor. Não permita que esse mundo nos convença a desistir. Não permita que essa dor que meu irmão e minha irmã está sentindo produza um sentimento de inferioridade, de desistência, de abandono, mas em nome de Jesus, que nessa manhã o Teu amor revelado, a Tua paz derramada, a Tua alegria derramada, possam inundar cada coração que sofre aqui, Pai. Renova as nossas forças, Senhor, nos faz enxergar esse mundo com Teus olhos, nos faz enxergar a vida com a beleza da Tua santidade, Senhor. Nos faz louvar o Teu nome mesmo em meio às aflições. E que sim, Deus, a gente chore, mas nós sejamos bem-aventurados como o Senhor diz. Que nós vejamos as dificuldades e tenhamos sede de justiça, mas sejamos bem-aventurados como o Senhor diz. Que haja, infelizmente, perseguição e dor, mas que sejamos bem-aventurados como o Senhor diz. Ó Senhor, nos recorda as Tuas promessas e nos convence, Senhor, dessa alegria que nós já temos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém.